Imagine estar em meio a uma multidão, vendo uma pessoa ser forçada a carregar uma cruz pesada rumo à morte, e então, de repente, você toma uma atitude simples, mas poderosa. Um ato de compaixão que pode parecer pequeno, mas que tem o poder de mudar a história para sempre. Essa é a história de Verônica, uma mulher que, sem hesitar, limpou o rosto de Jesus durante sua caminhada dolorosa. O que você faria se estivesse naquele momento? O gesto de Verônica não foi só um ato de misericórdia, mas uma lição profunda sobre fé, coragem e amor. Fique com a gente para descobrir como essa história, aparentemente simples, revela um ensinamento transformador que pode impactar a sua vida até hoje. Não saia daí, porque o que vem a seguir vai te surpreender. A história de Verônica é uma das mais tocantes da Paixão de Cristo. Embora seu nome não seja mencionado diretamente nos evangelhos canônicos, ela ocupa um lugar especial na tradição cristã. Verônica é vista como a mulher que, movida pela compaixão e pela fé, se aproximou de Jesus durante sua caminhada rumo ao Calvário e fez um gesto simples, mas profundamente significativo. Ela enxugou o rosto do Senhor com um pano. Esse ato de misericórdia, realizado em meio ao sofrimento e humilhação, não apenas aliviou o sofrimento físico de Jesus, mas também ficou registrado como um símbolo de bondade e coragem em tempos de dor. Sua história, embora não documentada nos evangelhos, se tornou uma parte essencial da Via Crucis e da reflexão sobre o sofrimento de Cristo. Verônica é uma figura que nos ensina sobre a importância de se fazer o bem, mesmo quando parece que nossos gestos são pequenos diante de tanta dor e sofrimento. Em uma época marcada por desprezo e zombarias, ela teve a coragem de agir, se importando com alguém que, aos olhos de muitos, já era um condenado. Ao longo dos séculos, a tradição de Verônica cresceu, sendo celebrada não só como uma mulher de compaixão, mas também como um exemplo de fé ativa, aquela que age em favor do próximo sem se preocupar com as consequências. Por que a história de Verônica, uma mulher que não tem um registro claro nos evangelhos, é tão reverenciada? A resposta está no gesto simples, porém poderoso, de alguém que enxuga o rosto de Jesus, em um momento de total desolação. Mesmo que não houvesse uma enorme multidão ao redor de Jesus naquele momento, Verônica foi uma das poucas que se aproximou, oferecendo o que tinha para ajudar. Essa cena de generosidade se tornou uma lição eterna, lembrando-nos da importância de agir em momentos de sofrimento. A história de Verônica é uma que fala diretamente aos corações de cristãos em todo o mundo, especialmente durante a celebração da Via Crucis, quando todos os passos de Jesus até a cruz são lembrados com reverência. Este primeiro capítulo nos prepara para entender a importância de Verônica na tradição cristã. Sua história não é apenas sobre o ato físico de limpar o rosto de Jesus, mas sobre a revelação de uma misericórdia divina que se estende a todos, mesmo nos momentos de maior agonia. Acompanharemos, a partir daqui, o desenvolvimento de um gesto simples, mas transformador, e refletiremos sobre o impacto profundo que ele teve na vida de muitos ao longo dos séculos. O momento em que Verônica aparece pela primeira vez nas tradições cristãs ocorre em um dos episódios mais dramáticos da história, o caminho da cruz. Jesus, condenado à morte, carrega a pesada cruz por um longo caminho, levando-o das ruas de Jerusalém até o Monte Calvário, onde será crucificado. Durante esse trajeto, ele é cercado por uma multidão. Alguns zombam dele, outros observam em silêncio, e poucos se importam com o seu sofrimento. A cena é sombria e cheia de dor, mas é nesse cenário de humilhação pública que o gesto de Verônica ganha um significado profundo. O ato de Verônica, ao oferecer seu pano para enxugar o rosto de Jesus, foi uma decisão ousada e corajosa. Ela não temia a multidão, nem os soldados romanos que vigiavam cada passo do condenado. Ela sabia que seu gesto seria incomum, mas movida pela misericórdia e pelo amor a Cristo, ela se aproximou dele. Essa mulher simples, sem poder ou status, representou todos aqueles que, em momentos de sofrimento, se sentem impotentes, mas encontram força para oferecer uma ajuda genuína. Ela não teve medo de se expor em um momento em que poucos se importavam com Jesus, tornando-se um símbolo de fé ativa e coragem diante da adversidade. Verônica sabia que não poderia fazer mais do que aquele pequeno gesto. Sua ação não era uma tentativa de mudar o destino de Cristo, mas uma expressão de solidariedade e compaixão. Ela queria aliviar a dor de Jesus, mesmo que por um breve momento. Em um mundo onde os poderosos governavam com brutalidade, a coragem de Verônica de se aproximar e mostrar compaixão nos ensina que, em meio à violência e ao sofrimento, sempre há espaço para a bondade e para a misericórdia. Mesmo sem poder curar as feridas de Jesus ou impedir sua morte iminente,
Verônica fez algo simples, mas profundamente humano. Ela ofereceu conforto em um momento de desespero. Este gesto de Verônica foi mais do que um simples ato de bondade. Ele se tornou um símbolo de ação cristã. Mesmo sem palavras, ela declarou sua fé ao se aproximar de Jesus. Ela não se importou com o que os outros pensariam dela. Ela agiu pelo impulso de sua fé e por sua identificação com o sofrimento de Cristo. Em sua humildade, ela mostrou ao mundo o poder transformador da misericórdia. Esse momento se tornou um símbolo não só de compaixão, mas também de como a fé verdadeira se manifesta em atos concretos de bondade, mesmo quando a situação parece desesperadora. Ao longo da Via Crucis, muitas figuras estavam presentes, mas poucas tiveram a coragem de se aproximar de Jesus como Verônica. Ela, mesmo sendo uma mulher desconhecida, se destacou como um exemplo de fé pura e coragem. Nos próximos capítulos, exploraremos como o gesto de Verônica se tornou parte essencial da tradição cristã e o impacto espiritual que seu ato de misericórdia teve na história da Igreja e na vida dos fiéis ao redor do mundo. A tradição cristã, especialmente a partir da Idade Média, preserva a ideia de que o gesto de Verônica não apenas aliviou o sofrimento de Jesus, mas resultou em um milagre. Quando ela enxugou o rosto de Cristo com o pano, algo extraordinário teria acontecido. De acordo com a lenda, a imagem do rosto de Jesus teria ficado impressa no tecido, criando o que ficou conhecido como o Santo Sudário de Verônica. Este pano se tornou um dos mais reverenciados artefatos sagrados da cristandade, simbolizando a presença de Cristo e a misericórdia divina. Embora não haja evidências históricas diretas que provem a autenticidade do sudário, a tradição continua viva, sendo um ícone de fé e devoção. A ideia de que o rosto de Jesus apareceu no pano de Verônica toca profundamente os fiéis, pois representa uma conexão tangível com o sofrimento de Cristo. Muitos acreditam que este milagre não foi apenas uma bênção para Verônica, mas também para todos aqueles que, ao longo dos séculos, olharam para o sudário e sentiram a presença do Senhor. O Santo Sudário é considerado um símbolo do amor imenso e da compaixão de Cristo, que mesmo em sua agonia, deixou um sinal visível de sua humanidade e divindade. Para os cristãos, é uma forma de relembrar o sacrifício de Jesus, um lembrete do quanto ele sofreu por amor à humanidade. Com o tempo, o Santo Sudário de Verônica passou a ser venerado em muitas igrejas, especialmente na tradição católica, como um poderoso objeto de fé. Em algumas versões da história, ele teria sido levado até Roma, onde seria mostrado aos fiéis em ocasiões especiais. Os relatos sobre o sudário, contudo, variam. Alguns dizem que o pano foi perdido ou destruído ao longo dos séculos, enquanto outros acreditam que ele permanece escondido em algum lugar, aguardando o momento de ser revelado novamente. O que permanece imortalizado é o simbolismo que o pano representa. A ação de uma mulher que, movida pela fé e misericórdia, tocou o próprio Cristo e, por meio de seu gesto simples, revelou ao mundo um reflexo da santidade. Esse momento também reflete a grandeza de Jesus, que, mesmo na sua dor mais profunda, proporcionou um sinal de graça. O rosto de Cristo, impresso no pano de Verônica, não é apenas um símbolo físico, mas também um lembrete espiritual da capacidade de Deus de transformar até os momentos mais sombrios em fontes de luz e cura. Para os cristãos, essa imagem se torna um chamado à reflexão sobre como suas próprias vidas podem refletir a compaixão de Cristo, especialmente quando enfrentam dificuldades e sofrimentos. Em uma época de dor, Verônica não foi apenas uma espectadora passiva. Ela se tornou um instrumento de amor, transmitindo para o mundo inteiro uma mensagem de misericórdia, esperança e fé. Este capítulo nos lembra que, através de um simples ato de bondade, podemos criar uma conexão divina com o sofrimento de Cristo e, ao mesmo tempo, com a humanidade. Verônica, com seu pano, fez mais do que enxugar o rosto de um homem condenado. Ela se tornou parte de uma história espiritual que ressoa com todos aqueles que buscam viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, levando compaixão ao próximo em qualquer circunstância. Nos próximos capítulos, vamos aprofundar nossa reflexão sobre como o gesto de Verônica foi absorvido pela tradição cristã e como ele continua a influenciar a devoção popular até os dias atuais. A imagem de Cristo, impressa no pano, se tornou não apenas um símbolo de fé, mas também um testemunho de como, em meio ao sofrimento, Deus pode operar milagres de compaixão e redenção. O legado de Verônica, embora nascido de um simples ato de misericórdia, foi se ampliando ao longo dos séculos, tornando-se uma poderosa expressão de fé e compaixão. À medida que o cristianismo se espalhou pelo mundo, a figura de Verônica passou a ser não apenas lembrada nas homilias e pregações,
mas também representada em arte, liturgia e devoção popular. Sua história se tornou uma parte essencial da tradição da Via Crucis, a caminhada de Jesus até a crucificação, onde cada estação marca um momento específico da jornada do Salvador, com a ação de Verônica sendo um dos momentos de destaque. Nas igrejas e catedrais, o gesto de Verônica é frequentemente retratado em vitrais, pinturas e esculturas, simbolizando não apenas o seu ato de fé, mas também o poder da misericórdia que se estende a todos os que sofrem. Em muitos lugares, Verônica é exaltada como um exemplo de coragem, pois, mesmo sendo uma mulher comum, ela teve a ousadia de se aproximar de um homem condenado à morte, sem medo do julgamento social ou da repressão das autoridades. Em um mundo em que a violência e a indiferença eram predominantes, ela se destacou como um modelo de humanidade, tomando uma posição ativa no sofrimento de Cristo. A devoção a Verônica também se espalhou por meio das práticas de oração e meditação, particularmente durante a Semana Santa e as celebrações da Via Crucis. Muitos cristãos, ao refletirem sobre o caminho da cruz, veem na figura de Verônica um exemplo de como é possível agir em nome da fé, mesmo quando as circunstâncias são adversas e o sofrimento é grande. Em suas orações, os fiéis invocam a coragem de Verônica, pedindo pela graça de agir com a mesma compaixão e coragem em face das dificuldades da vida. Além disso, a santificação de Verônica não se limita apenas ao seu gesto durante a Via Crucis. A tradição popular e a piedade cristã a veneram como uma figura que representa a capacidade de ver e agir diante do sofrimento do outro. Ela se tornou uma figura que simboliza a importância de não se deixar paralisar pela dor ou pela adversidade, mas de encontrar maneiras de aliviar o sofrimento dos outros, seja com palavras, ações ou gestos simples de compaixão. A história de Verônica também gerou uma reflexão mais profunda sobre a presença de Cristo em momentos de sofrimento. Em sua humildade, ela enxugou o rosto de Jesus, mas muitos cristãos acreditam que o verdadeiro milagre é que ela teve o privilégio de se aproximar dele nesse momento sagrado. Para os fiéis, Verônica não apenas cuidou de Jesus, mas também foi cuidada espiritualmente, recebendo a graça de uma experiência única de proximidade com o Salvador. Em sua ação, ela revelou que a misericórdia de Cristo não tem limites e que, mesmo em sua agonia, ele é capaz de tocar as vidas daqueles que se aproximam com fé e humildade. Com o passar do tempo, a figura de Verônica continuou a crescer como um símbolo de solidariedade cristã, de fé em ação e de compaixão. Suas ações nos lembram que, em meio ao sofrimento e à dor, há sempre espaço para o amor e a misericórdia. Ela continua a inspirar os cristãos a se envolverem nas lutas dos outros, a não se afastarem diante da dor alheia e a sempre buscar maneiras de trazer alívio e consolo, como fez ela ao enxugar o rosto de Jesus. À medida que o cristianismo se expandiu pelo mundo, a história de Verônica se firmou como uma lição eterna. Um pequeno gesto de compaixão pode ter um impacto duradouro, transformando o sofrimento e a dor em momentos de misericórdia e graça. Nos próximos capítulos, vamos explorar mais profundamente como esse legado continua a ser vivido nas práticas e devoções cristãs de hoje, e como a história de Verônica continua a moldar a maneira como os fiéis se relacionam com o sofrimento e com a misericórdia divina. O legado de Verônica, embora enraizado nas tradições antigas, continua a ressoar poderosamente no mundo moderno. Sua história, de uma mulher simples que se aproximou de Cristo no auge de seu sofrimento, transcende a barreira do tempo, tocando as vidas de milhões de pessoas em várias partes do mundo. A figura de Verônica é uma lembrança constante de que, mesmo nos momentos mais difíceis, ainda podemos fazer a diferença com um simples gesto de bondade e compaixão. Em uma sociedade cada vez mais marcada pela indiferença e pelo individualismo, o exemplo de Verônica é um convite à ação e ao cuidado com o próximo. Em muitas comunidades cristãs ao redor do mundo, a história de Verônica é ensinada desde a infância, como uma forma de incutir os valores da compaixão e da solidariedade. As crianças aprendem não apenas sobre a importância da misericórdia de Deus, mas também como um simples ato de amor pode ter um impacto profundo na vida de alguém. Verônica, com seu pano, torna-se um modelo de fé em ação, um exemplo de como podemos ser agentes de mudança em um mundo que muitas vezes parece indiferente ao sofrimento alheio. Nos tempos modernos, a história de Verônica também é evocada em movimentos de ajuda humanitária e em organizações de caridade. Muitas vezes, as histórias de pessoas que ajudam os necessitados, os doentes e os marginalizados são comparadas ao gesto de Verônica, porque ambos demonstram que, por meio da compaixão e da ação, podemos trazer alívio a quem sofre. O trabalho de diversas ONGs e iniciativas de ajuda humanitária ao redor do mundo reflete os mesmos princípios de amor e cuidado que Verônica demonstrou ao enxugar o rosto de Cristo.
Ela se tornou, assim, um símbolo não apenas da fé, mas da transformação que ocorre quando nos colocamos à disposição para ajudar o próximo. Além disso, o Santo Sudário de Verônica, que carrega o rosto de Jesus, continua a ser um objeto de grande veneração, especialmente durante a Semana Santa e outras celebrações religiosas. Mesmo que não exista uma confirmação histórica de sua autenticidade, a imagem de Cristo impressa no pano serve como um poderoso lembrete da misericórdia e do sacrifício divinos. Ao olhar para a imagem de Cristo, os fiéis são levados a refletir sobre sua dor e sofrimento, e ao mesmo tempo, sobre o seu amor incondicional pela humanidade. O rosto de Cristo no pano de Verônica continua a ser, para muitos, um símbolo da graça divina, um sinal de que o amor de Deus não conhece limites. A história de Verônica também é uma fonte constante de inspiração em tempos de adversidade. Em um mundo marcado por desafios, injustiças e sofrimento, o exemplo de Verônica oferece esperança de que até as situações mais desesperadoras podem ser aliviadas por gestos de bondade e amor. Sua ação simples, de enxugar o rosto de Jesus, mostra que, mesmo em momentos de grande sofrimento, podemos fazer a diferença. Ela nos ensina que é possível, mesmo em meio à dor, encontrar uma maneira de agir com compaixão, buscando aliviar o sofrimento dos outros, e ao fazê-lo, testemunhando o amor de Cristo. Por fim, Verônica representa também a ideia de presença em tempos de crise. Ela não se afastou diante da dor, mas se aproximou e, ao fazer isso, foi transformada pela experiência. Ela nos ensina que, ao nos aproximarmos dos que sofrem, podemos ser tocados pela graça divina e experimentar um novo sentido de propósito. Em um mundo em que muitas vezes nos sentimos impotentes diante das tragédias e desafios, o gesto de Verônica nos lembra que, embora não possamos mudar tudo, ainda podemos fazer algo. Podemos, como ela, levar conforto e alívio aos outros, sendo instrumentos da misericórdia divina. Nos próximos capítulos, exploraremos como o exemplo de Verônica pode ser aplicado à vida diária dos cristãos de hoje, de que maneira sua história ainda influencia as práticas de devoção e como podemos seguir seu exemplo no mundo contemporâneo, levando compaixão e cuidado aos outros, assim como ela fez com Cristo. A história de Verônica continua a ser uma inspiração não apenas no contexto litúrgico e religioso, mas também no cotidiano dos cristãos. Sua ação, simples mas profunda, oferece lições valiosas que podem ser aplicadas em várias situações da vida moderna. A mensagem de que podemos fazer a diferença por meio de gestos de compaixão e misericórdia ressoa fortemente, especialmente em um mundo que muitas vezes parece marcado pela indiferença e egoísmo. Para os cristãos de hoje, seguir o exemplo de Verônica significa praticar a fé não apenas nas palavras, mas também nas ações, mostrando que cada ato de bondade, por menor que seja, tem um impacto significativo. A primeira aplicação prática do exemplo de Verônica está na escuta ativa e no cuidado com os outros. Em um mundo onde as pessoas frequentemente enfrentam solidão e desamparo, Verônica nos ensina a importância de estar presente para os outros em seus momentos de dor e sofrimento. Muitas vezes, a simples presença de alguém que escuta, que oferece um ombro amigo ou que simplesmente compartilha o peso de uma carga pode ser transformadora. Para os cristãos, isso pode significar ajudar aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, familiares ou emocionais, com a disposição de ouvir e oferecer conforto, sem julgar. Como Verônica fez com Jesus, podemos oferecer nosso apoio e carinho, tornando-nos instrumentos de consolo e misericórdia. Além disso, a história de Verônica também nos ensina sobre agir com coragem em momentos de crise. Em um contexto onde o medo e a dúvida muitas vezes nos paralisam, Verônica se destaca por sua coragem ao se aproximar de Jesus no meio da multidão, em um momento de grande sofrimento. Hoje, essa coragem pode se traduzir em lutar por justiça, ajudar os marginalizados, ou mesmo apoiar os que estão sendo injustiçados. Pode ser visto em ações como defender os direitos dos outros, apoiar as vítimas de violência ou discriminação, ou ainda, simplesmente falar a verdade em situações difíceis. A coragem de Verônica nos chama a não nos afastarmos das realidades dolorosas da vida, mas a enfrentá-las com o coração aberto e disposto a fazer o bem. Em termos de ação social e voluntariado, o exemplo de Verônica também tem um impacto significativo. Muitos cristãos têm se dedicado ao trabalho de voluntariado em hospitais, asilos, orfanatos e outras instituições de caridade, inspirados pela compaixão e pelo desejo de aliviar o sofrimento alheio. A prática de cuidar de quem está doente, sozinho ou vulnerável, reflete diretamente o gesto de Verônica, que não hesitou em se aproximar de Jesus, apesar das circunstâncias adversas.
O voluntariado é uma forma poderosa de aplicar o exemplo de Verônica na vida diária, estendendo a mão àqueles que mais precisam, oferecendo não apenas cuidados físicos, mas também espirituais, para ajudar a restaurar a dignidade e a esperança de quem sofre. Outro aspecto importante da história de Verônica é o perdão e a misericórdia. Ao enxugar o rosto de Jesus, ela não apenas demonstrou compaixão, mas também reconheceu a grandeza do perdão divino. Para os cristãos de hoje, isso é um lembrete constante de que a misericórdia não é algo que devemos oferecer apenas quando é conveniente, mas deve ser uma característica essencial de nossa vida. Em um mundo que muitas vezes preza o julgamento e a vingança, Verônica nos desafia a seguir o caminho do perdão, buscando restaurar relacionamentos quebrados e oferecer a paz que vem da graça de Deus. O perdão, como exemplificado por Jesus e mostrado por Verônica, tem o poder de transformar tanto a pessoa que perdoa quanto a que é perdoada. Além disso, a devoção à imagem de Verônica continua a ser uma prática significativa para muitos cristãos. Através da veneração do Santo Sudário e de imagens que retratam o gesto de Verônica, os fiéis podem refletir sobre a misericórdia divina e pedir a graça de agir com compaixão em suas próprias vidas. Este gesto de veneração é uma forma de lembrar o poder transformador de um simples ato de bondade e de reconhecer que, ao cuidarmos dos outros, estamos na verdade cuidando de Cristo. Em cada uma dessas ações, Verônica se torna um modelo de como podemos ser agentes de transformação em nosso mundo, seguindo o exemplo de Cristo. Por fim, seguir o exemplo de Verônica também envolve cultivar um coração misericordioso, que vê além das aparências e se dispõe a ajudar, sem esperar recompensa. Em um tempo em que muitas vezes somos encorajados a buscar fama, status e riqueza, a humildade de Verônica serve como um lembrete de que a verdadeira grandeza se encontra no serviço aos outros. Cada ato de compaixão, por menor que seja, é um reflexo do amor de Cristo e uma maneira de imitar sua vida e seus ensinamentos. No próximo capítulo, exploraremos como a fé em ação, inspirada pela história de Verônica, pode ser aplicada em situações específicas da vida cotidiana, como no cuidado com a família, nos relacionamentos interpessoais e na vida profissional. Verônica, mais do que uma simples figura histórica, continua a ser uma fonte de sabedoria prática para os cristãos de todas as gerações. Verônica, em seu gesto de misericórdia e compaixão, não apenas tocou o rosto de Cristo, mas deixou uma marca eterna no mundo. Sua ação simples, mas profunda, oferece uma lição de como a fé pode ser vivida em nossas interações diárias. Em uma sociedade que muitas vezes busca por reconhecimento ou validação externa, a história de Verônica nos lembra que as ações mais significativas não são sempre as mais visíveis, mas sim aquelas que demonstram amor genuíno e desinteressado. Este capítulo explora como podemos aplicar o exemplo de Verônica em diferentes aspectos da vida cotidiana, desde a família até a vida profissional e os relacionamentos interpessoais, transformando nossa fé em ações concretas que refletem o amor de Cristo. A vida familiar é uma das áreas mais importantes onde a fé de Verônica pode ser colocada em prática. Em meio às exigências diárias, é fácil nos perdermos nas responsabilidades e nos desafios da rotina. No entanto, o exemplo de Verônica nos ensina que, mesmo nas pequenas ações, podemos demonstrar amor e compaixão. Na família, isso significa ser aquele que está presente, ouvindo os outros, mostrando paciência nas dificuldades e oferecendo apoio emocional e espiritual nos momentos de crise. Assim como Verônica se aproximou de Jesus, podemos fazer o mesmo com nossos entes queridos, nos aproximando de seus momentos de dor, angústia ou desespero. Às vezes, um simples gesto de carinho, como um abraço ou uma palavra de conforto, pode aliviar o sofrimento de um familiar que está passando por dificuldades. Isso não se limita a ações físicas, mas inclui também a disposição para ouvir, para oferecer conselhos baseados na fé e para ajudar os membros da família a encontrar esperança em momentos difíceis. Ser presença, assim como Verônica foi para Cristo, é um ato de misericórdia que transforma não apenas quem recebe, mas também quem oferece. Os relacionamentos interpessoais também oferecem uma rica oportunidade de aplicar a história de Verônica. No trabalho, na escola ou na comunidade, estamos constantemente cercados por pessoas que enfrentam lutas, grandes ou pequenas, e o exemplo de Verônica pode ser uma inspiração para agirmos com mais empatia e solidariedade. Em um mundo que valoriza a competitividade e a independência, podemos ser diferentes. A história de Verônica nos desafia a olhar além de nossos próprios interesses e a buscar maneiras de aliviar o sofrimento de quem está à nossa volta. Em ambientes de trabalho, por exemplo, isso pode significar apoiar um colega que está passando por dificuldades pessoais,
seja ouvindo suas preocupações, seja ajudando em tarefas, ou até mesmo oferecendo palavras de encorajamento. Quando nos dispomos a aliviar a carga do outro, seja de forma física, emocional ou espiritual, agimos como instrumentos de Deus. Essa disposição para ajudar, sem esperar nada em troca, é um reflexo do amor incondicional que Verônica demonstrou a Cristo. No contexto profissional, o exemplo de Verônica também se aplica diretamente. Ela se aproximou de Jesus não por busca de reconhecimento, mas por um impulso genuíno de misericórdia. Da mesma forma, em nossos trabalhos, podemos viver nossa fé ao tratar os outros com respeito, honestidade e compaixão. Muitas vezes, as interações no ambiente de trabalho são marcadas pela pressa e pela busca incessante de resultados, mas isso não deve nos impedir de ser gentis e atenciosos com nossos colegas. Por exemplo, um supervisor ou líder pode aplicar o exemplo de Verônica ao tratar sua equipe com paciência e compreensão, especialmente quando alguém está enfrentando dificuldades pessoais. A atitude de Verônica é uma lição de como, no trabalho, a verdadeira liderança não se resume a delegar tarefas ou a alcançar metas, mas em ser um exemplo de respeito, empatia e apoio. Isso também se estende aos nossos colegas, subordinados e parceiros de trabalho, pois ao aliviarmos o sofrimento deles, mostramos que nosso trabalho não é apenas sobre resultados, mas também sobre cuidar das pessoas ao nosso redor. Além disso, a história de Verônica nos ensina a importância do perdão. Quando nos aproximamos dos outros, seja em nossas famílias, no trabalho ou na comunidade, muitas vezes precisamos de graça para superar mágoas e desentendimentos. Em momentos de conflito, podemos lembrar a coragem de Verônica ao se aproximar de Cristo, mesmo quando ele estava sendo tratado com crueldade. A coragem de perdoar, assim como a coragem de agir, é um reflexo do caráter de Cristo em nós. Perdoar não significa apenas esquecer, mas sim oferecer uma oportunidade para a reconciliação, para restaurar o relacionamento e para curar as feridas emocionais que surgem. O gesto de Verônica pode ser uma metáfora para o perdão. Ela se aproximou de Jesus com compaixão, mesmo sabendo do sofrimento que ele estava enfrentando, e sua ação foi um reflexo do perdão divino que ele nos oferece. No nosso dia a dia, isso pode significar perdoar um amigo que nos decepcionou ou resolver uma disputa familiar com empatia e paciência. Finalmente, a história de Verônica nos chama a aplicar a misericórdia em um escopo global, em ações que ultrapassam o círculo familiar ou profissional. O exemplo dela nos impulsiona a olhar para além de nossos próprios interesses e a buscar maneiras de servir a comunidade em um nível mais amplo, seja por meio do voluntariado, do apoio a causas sociais ou da luta por justiça. Assim como Verônica enxugou o rosto de Cristo, podemos enxugar as lágrimas de milhões ao redor do mundo, ajudando nas necessidades básicas ou lutando por direitos humanos. Verônica nos ensina que cada ato de compaixão, não importa quão pequeno ou invisível possa parecer, tem o poder de transformar vidas e trazer um pouco mais de luz em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão. Cada gesto de misericórdia que realizamos é uma oportunidade de refletir o amor de Cristo, assim como ela fez com seu simples ato de amor. Nos próximos capítulos, discutiremos como podemos fortalecer ainda mais nossa fé e como a prática diária da misericórdia e do serviço pode nos transformar em melhores discípulos de Cristo. O exemplo de Verônica nos inspira a sermos cada vez mais semelhantes a Cristo, vivendo nossa fé de maneira concreta e prática em todos os aspectos da nossa vida. A história de Verônica, embora ocorrida há mais de 2000 anos, ressoa com uma profundidade que ultrapassa as fronteiras do tempo e da cultura. Sua ação simples e despretensiosa de limpar o rosto de Jesus na Via Crucis não é apenas um gesto de misericórdia naquele momento histórico, mas também um símbolo de como a verdadeira fé pode se manifestar em atos de compaixão e serviço. Neste capítulo, vamos refletir sobre como o exemplo de Verônica se aplica ao mundo moderno, em que muitos se sentem distantes da verdadeira essência da fé e da espiritualidade, buscando significado nas distrações e superficialidades. O legado de Verônica, com sua humildade e coragem, nos oferece uma visão clara de como podemos integrar a fé em nossa vida cotidiana, mesmo nas situações mais desafiadoras e nas interações mais comuns. Vivemos em um mundo onde, frequentemente, o ego e a vaidade tomam conta das ações humanas. Somos bombardeados por imagens de sucesso e poder, e muitas vezes, buscamos a validação dos outros. Em um cenário assim, é fácil esquecer o poder dos pequenos gestos e da fé silenciosa que não exige aplausos. A história de Verônica é um lembrete poderoso de que não é necessário ser grande ou famoso para fazer a diferença. Sua ação passou despercebida por muitos, mas para Jesus,
ela foi uma expressão de compaixão genuína e sem expectativas. No mundo moderno, também podemos viver essa fé silenciosa, que não precisa de reconhecimento ou exposição. Podemos, assim como Verônica, agir com bondade e compaixão no cotidiano, independentemente da situação. Ser uma pessoa disposta a ajudar, a ouvir ou a confortar alguém em dificuldade pode ser um reflexo de fé mais forte do que muitas ações visíveis, porque é feito com o coração e sem esperar nada em troca. Em uma sociedade que muitas vezes exalta a fama e a ostentação, os gestos de misericórdia e de amor desinteressado se tornam ainda mais valiosos e necessários. Outro aspecto importante da história de Verônica é sua coragem diante da violência e da crueldade. Ela se aproximou de Jesus durante a Via Crucis, um momento em que ele estava sendo humilhado, maltratado e condenado injustamente. A ação de Verônica, então, foi mais do que um simples ato de compaixão. Ela desafiou o medo e as convenções sociais. Ela se aproximou de alguém que estava sendo tratado de forma brutal, mesmo sabendo que isso poderia resultar em sua própria perseguição. Ela não se afastou do sofrimento, mas o abraçou. Nos dias atuais, muitos enfrentam condições de sofrimento semelhantes, seja por injustiças sociais, seja por questões pessoais ou familiares. A coragem de Verônica é um exemplo para nós, pois nos ensina a não nos afastarmos da dor do outro, mas a estarmos dispostos a nos envolver e a fazer algo para aliviar o sofrimento. Isso pode se manifestar em várias formas, desde o simples gesto de apoiar alguém emocionalmente até a luta por justiça e pelos direitos daqueles que são oprimidos. A história de Verônica também ilustra como nossa fé não deve ser algo apenas interior, mas algo que se reflete em ações visíveis. Ela foi uma testemunha de Cristo não só por suas palavras, mas por suas ações. Embora Jesus tenha se sacrificado pela humanidade, Verônica teve a oportunidade de mostrar sua fé através de um gesto de carinho e compaixão. Esse é um exemplo de como podemos viver nossa fé de maneira prática no mundo de hoje, não apenas acreditando, mas demonstrando essa crença por meio de ações que trazem mudança. Em tempos em que as pessoas estão cada vez mais desconectadas, a fé se torna um testemunho de quem realmente somos. Em um mundo que busca sentido em um mar de incertezas, Verônica nos mostra que ser uma testemunha de Cristo pode ser tão simples quanto olhar para o outro com um coração de compaixão. A verdadeira fé não precisa de grandes palcos para se expressar. Ela pode ser vivida em nossos relacionamentos, em nosso trabalho e em nossas escolhas diárias. A misericórdia que Verônica demonstrou para com Jesus é um chamado constante em nossas vidas. Não se trata apenas de um gesto pontual, mas de uma atitude contínua de amor e de serviço. Cada dia nos apresenta novas oportunidades de agir com compaixão, seja ao ajudar alguém que enfrenta dificuldades financeiras, ao oferecer apoio emocional a um amigo que está em crise, ou até mesmo ao dar uma palavra de encorajamento a alguém que se sente perdido. A verdadeira misericórdia vai além de um momento isolado. Ela deve se tornar um estilo de vida. Verônica não foi chamada para um grande ministério, mas para um pequeno gesto de compaixão. Da mesma forma, cada um de nós é chamado a viver essa misericórdia de forma contínua. Em um mundo tão dividido e polarizado, ser uma pessoa disposta a ajudar, ouvir e cuidar do próximo é uma maneira de refletir a misericórdia divina de maneira tangível e transformadora. Na igreja, o exemplo de Verônica também é um modelo para o cristão atual. A igreja é um lugar de acolhimento, onde devemos estar dispostos a limpar as feridas uns dos outros, seja de maneira literal ou simbólica. Verônica se aproximou de Jesus quando ele estava fragilizado e à beira do sofrimento. Ela não hesitou em oferecer o seu apoio. Da mesma forma, a Igreja de Cristo é chamada a ser uma comunidade onde aqueles que estão em sofrimento, dúvida ou dor possam encontrar apoio, compreensão e, acima de tudo, o amor de Cristo refletido em nossas ações. Em um contexto mais amplo, a Igreja também deve ser uma fonte de compaixão e misericórdia para o mundo. Como Verônica, a Igreja é chamada a ser um farol de esperança e um refúgio para os aflitos. Cada ato de misericórdia realizado pela Igreja, seja por meio de missões, apoio a projetos sociais ou acolhimento de pessoas marginalizadas, é um reflexo do amor e da compaixão que Cristo demonstrou em sua vida. Verônica nos lembra que a fé cristã é praticada não apenas em palavras, mas em atos concretos de serviço ao próximo. O legado de Verônica, portanto, continua a nos desafiar. Ao olharmos para sua história, somos chamados a viver nossa fé de maneira prática, a não temer as dificuldades do mundo, mas a nos aproximar dos necessitados, oferecendo a misericórdia e o amor que todos, em algum momento, precisamos. O exemplo de Verônica nos ensina que a verdadeira fé está no serviço ao próximo,
E essa é a mensagem que devemos levar adiante, não apenas na igreja, mas em todos os aspectos da nossa vida. A história de Verônica, embora simples, é um farol de luz e compaixão que atravessa os séculos. Sua ação silenciosa e humilde de limpar o rosto de Jesus na Via Crucis não foi apenas um gesto de piedade momentânea, mas sim um símbolo eterno da verdadeira misericórdia, da fé silenciosa e do amor incondicional. Ao olharmos para essa história, vemos uma mulher comum que, através de um simples ato de bondade, se tornou um exemplo imortal de fé e devoção. Hoje, quando falamos de Verônica, não estamos apenas lembrando de um momento da história. Estamos celebrando o impacto profundo e transformador que a sua ação teve, tanto na vida de Jesus quanto nas gerações de cristãos que seguiram seu exemplo. O silêncio que fala mais alto do que palavras. O gesto de Verônica foi simples, mas carregado de significado. Ela não teve palavras grandiosas, nem discursos de fé. Ela apenas agiu com compaixão. Este simples ato fala mais profundamente do que qualquer palavra que possa ser dita. Em um mundo onde palavras são muitas vezes usadas para esconder a verdade ou criar divisões, o exemplo de Verônica nos ensina que, muitas vezes, os atos falam mais alto do que palavras. Ela não fez um discurso, não se destacou em multidões, mas sua ação de misericórdia ficou gravada no coração de muitos. Para o cristão contemporâneo, a lição é clara. É o exemplo do que fazemos no cotidiano que impacta as pessoas ao nosso redor. O cristianismo não deve ser apenas falado, mas vivido. O exemplo de Verônica nos desafia a agir com amor e misericórdia, mesmo que ninguém nos veja ou reconheça nossos esforços. Às vezes, os maiores gestos de fé são aqueles feitos nas sombras, longe dos olhares, mas que têm o poder de transformar a vida de alguém. O testemunho de Verônica que ecoa na igreja de hoje. A igreja moderna, assim como a igreja dos tempos de Verônica, é chamada a seguir esse exemplo de misericórdia prática. A missão de Cristo não se limita aos muros de templos ou aos momentos de adoração. Ela se estende às ruas, às casas e aos corações dos que sofrem. Verônica, ao se aproximar de Jesus na Via Crucis, não o fez como um grande evento público, mas como um ato de compaixão pessoal e direta. Da mesma forma, a igreja de hoje deve ser uma comunidade onde a misericórdia se estende aos necessitados, aos doentes, aos marginalizados e aos aflitos. A igreja, como o corpo de Cristo, deve viver a fé de Verônica em sua missão diária. Cada ato de bondade, cada visita a um enfermo, cada gesto de acolhimento a alguém em necessidade, reflete o amor que Cristo demonstrou ao longo de sua vida. E assim, como Verônica, cada cristão é chamado a ser um reflexo desse amor misericordioso que não espera reconhecimento, mas apenas a satisfação de fazer o bem. O impacto duradouro no coração dos cristãos. O exemplo de Verônica não é um momento isolado na história, mas um legado que continua a tocar os corações dos cristãos ao longo dos séculos. Ela nos ensina que não precisamos ser grandes líderes ou figuras públicas para impactar a vida de alguém. Às vezes, um simples gesto de compaixão pode ter um efeito muito mais profundo do que palavras e discursos elaborados. Verônica não pediu nada em troca. Ela não esperava recompensa ou reconhecimento. Ela fez o que era certo, sem qualquer expectativa, e esse é um dos maiores legados que podemos aprender de sua história. No coração dos cristãos ao longo da história, Verônica permanece como um símbolo de devoção pura e desinteressada. Sua ação nos lembra que a fé não é medida pela quantidade de palavras ou pela notoriedade de nossos feitos, mas pela sinceridade do nosso amor e serviço aos outros. Ela nos desafia a viver uma fé genuína, em que nossa relação com Deus se reflete em nossas ações diárias de compaixão e bondade. Nos dias de hoje, o exemplo de Verônica continua relevante. Em um mundo em que o individualismo e o egoísmo muitas vezes prevalecem, ela nos chama a uma fé que olha para o outro com um olhar de compaixão e misericórdia. O cristão moderno é desafiado a viver de forma a imitar a humildade e o serviço de Verônica, estando disposto a se aproximar daqueles que estão sofrendo, mesmo que isso signifique se expor a dificuldades ou situações desconfortáveis. É possível, no cotidiano, ser como Verônica, alguém que se importa, que age com o coração e que, sem buscar reconhecimento, traz alívio e conforto aos outros. Seja no trabalho, na família ou nas interações diárias, podemos buscar maneiras de demonstrar a misericórdia de Deus. Assim como Verônica foi capaz de ver Cristo no sofrimento e oferecer-lhe uma ajuda simples, nós também podemos perceber as necessidades ao nosso redor e estender a mão para aqueles que precisam de nossa ajuda, com a mesma compaixão e amor. Embora Verônica não tenha sido reconhecida publicamente por sua ação, ela deixou um testemunho eterno.
Sua fé e compaixão foram registradas nos corações de todos aqueles que a conheceram. Por meio da tradição, nos chegaram até nós. Assim, mesmo sem reconhecimento humano imediato, ela recebeu o maior prêmio de todos: a honra de ser uma fiel serva de Cristo, um modelo de fé prática que transcende o tempo. Como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Verônica. A verdadeira grandeza no reino de Deus não está no status ou na fama, mas no coração disposto a servir e amar ao próximo. Ao vivermos nossa fé com o coração de Verônica, tornamo-nos instrumentos de cura e esperança em um mundo necessitado de amor e compaixão. Como Verônica, podemos também deixar um legado eterno, não em palavras, mas em nossas ações de misericórdia e fé viva. Ao concluir essa jornada pela história de Verônica, somos lembrados de que a verdadeira fé não está apenas nos grandes feitos, mas nos gestos simples e silenciosos de amor e compaixão. Verônica, com seu coração puro e seu gesto humilde, nos ensina que é no serviço ao próximo, no cuidado com os necessitados e no amor desinteressado que encontramos o verdadeiro propósito da nossa fé. Que sua história continue a inspirar todos aqueles que desejam viver de acordo com o coração de Cristo, fazendo do mundo um lugar melhor, através de gestos de misericórdia que, mesmo pequenos, têm o poder de transformar vidas. E aí, o que achou dessa história incrível de fé e coragem? O gesto de Verônica nos lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível espalhar amor e compaixão. Que lição podemos tirar de tudo isso para a nossa vida? Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir sobre a verdadeira força da fé. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos emocionantes como este. O caminho da fé nunca termina, e você é parte dessa jornada. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe você e sua família.